O nosso próximo tema é muito interessante. Nós teremos um painel falando a respeito de segurança e privacidade de dados pessoais, os desafios para os provedores de internet. Então, agora sim, o nosso palco já está pronto. Então, eu convido novamente para compor o nosso palco a mediadora do painel, Cristiane Sanches, por favor, diretora jurídica da Brint e da NetServe. Convido também os palestrantes Miriam Wimmer, diretora de Políticas para a Transformação Digital do MCTIC, e a doutora Viviane Nóbrega Maldonado, juíza do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sejam bem-vindas. E agora eu passo a palavra a Cristiane Sanches, que conduzirá os nossos trabalhos, lembrando que vocês podem fazer as perguntas através do nosso aplicativo e também ao final do painel. Boa tarde, pessoal. Não sei se estavam todos na última apresentação, bate-bola. Agora nós temos um outro propósito para vocês. Nós vamos discutir um tema um tanto quanto relevante, né, para toda a comunidade internacional. Esse é um ponto bacana. Não é só brasileiro que se preocupa com privacidade de dados. São todos os internautas. Então, o nosso tema hoje, basicamente, é privacidade de dados, o que existe a respeito, o que a gente está tratando internacionalmente e no Brasil sobre isso, né? E em que aspecto isso toca o dia a dia do provedor regional. Ontem a gente estava num outro evento lá embaixo e eu comentei sobre uma pesquisa feita pelo Mozilla, agora no finalzinho do ano passado, de 2017. E essa pesquisa feita por eles buscava entender qual era o comportamento do internauta. Por que uma pessoa acessa a internet? Para que ela faz isso, né? E o Mozilla, com toda a sua capacidade, né, titular do Firefox, vamos lembrar, não conseguiu achar um denominador comum. Por quê? Porque existem milhares de usos diferenciados da rede como um todo. Mas teve um ponto só que na pesquisa foi apresentado como comum a toda a gama pesquisada: privacidade, a questão da proteção dos dados pessoais. Foi o único ponto em que houve um certo consenso de preocupação naquele universo pesquisado. Então, também por isso, a gente traz esse tema hoje. Tá? Nós temos a Miriam. A Miriam, ela é do MCTIC, do antigo Ministério das Comunicações. Uma pessoa que já está há muito tempo no nosso mercado, há muito tempo lidando com essas questões que fazem parte do nosso dia a dia dos provedores. E traz uma perspectiva mais política de Estado, né, de convergência desse tipo de assunto dentro do Brasil. E desse lado, nós temos a doutora Viviane, que vai tratar do aspecto da aplicação em si das regras que existem a respeito de privacidade e segurança. Seja porque ela tem uma experiência junto à magistratura, seja uma experiência acadêmica. Então, esse é o bem bolado aqui para a gente tentar endereçar os questionamentos e tudo mais. E depois da apresentação das duas, nós abrimos para as perguntas e trocamos mais ideias. Miriam, por favor. Boa tarde, pessoal. Eu queria começar agradecendo o convite para estar aqui, dizer que é um enorme prazer participar dessa mesa tão qualificada, a doutora Viviane, que é uma referência importante no assunto, e a Cris, que tem sido uma presença constante e qualificada nos debates de políticas públicas, debates regulatórios lá em Brasília,
e eu sinto um aperto no coração ao saber que ela está se afastando um pouquinho desse trabalho. Mas eu queria agradecer especialmente à Abrint, à organização, pelo convite, porque, de fato, se a gente fala em transformação digital, em economia digital, uma economia movida a dados, isso tudo não é possível sem o papel dos provedores de internet, e, em particular, dos pequenos provedores de internet. Como a Cris mencionou, eu sou servidora pública, eu trabalho há 11 anos no governo federal em temas ligados a telecomunicações, tecnologia, políticas digitais e direito. Então, eu comecei minha carreira na Anatel, fiquei 4 anos lá em diferentes áreas, migrei para o Ministério das Comunicações, na área de universalização de serviços de telecomunicações, e agora, mais recentemente, eu migrei para a Secretaria de Políticas Digitais, que é sucessora da antiga Secretaria de Política de Informática, talvez seja conhecida de alguns de vocês. E eu queria hoje gastar um pouquinho de tempo para falar sobre 3 tópicos, acho que 20 minutos, né, Cris? Primeiro, para começar a discutir a relevância desse assunto. Por que a gente está discutindo dados pessoais, privacidade e segurança cibernética? Por que isso é importante e por que isso é um debate global? Segundo, como se encontra a discussão jurídica e regulatória sobre o tema no Brasil? É uma discussão ainda fervilhante, ainda não consolidada, de modo que é um momento muito oportuno para esse debate ocorrer. E, por fim, como a gente tem buscado lidar com isso lá no Ministério, por meio da Estratégia Brasileira para a Transformação Digital. E eu queria começar mencionando que, de fato, a gente fala em transformação digital. O que é transformação digital? Quando a gente olha para documentos internacionais, quando a gente olha para políticas públicas de outros países, quando a gente olha até para o The Economist, que é uma revista, digamos assim, comum, mensal, o que se fala muito é que a gente está vivenciando um novo período, uma nova revolução, baseada agora não mais em insumos tradicionais, mas sim em dados. Dados pessoais ou dados não pessoais, que se apresentam agora como verdadeiro motor da economia digital. Então, existem comparações. Dados são o novo petróleo. Não, petróleo é ruim porque petróleo é um recurso que se esgota. Então, é ouro, é carvão, enfim, não vem ao caso. Dados são o combustível da nova economia digital. E por que eles se tornam tão importantes? A gente vivencia momentos de transformação realmente em como os modelos de negócio se estruturam. De um lado, por conta do papel de pessoas como os senhores e também de políticas públicas no Brasil e no exterior, a gente vê uma expansão crescente do uso e do acesso da internet entre a população. Em paralelo, uma quantidade cada vez maior de dispositivos conectados, e não por acaso a gente discutiu hoje de manhã temas como a internet das coisas, e como lidar com isso, como viabilizar isso. E, por fim, um custo decrescente quanto à capacidade de armazenamento, processamento e tratamento de dados pessoais, o que viabiliza coisas como Big Data, viabiliza pensar em modelos de negócios que têm como moeda de troca, não necessariamente a pecúnia, mas o dado pessoal. E, assim, os senhores sabem melhor do que eu, a internet, como nós a conhecemos hoje, é basicamente montada em cima dessa equação. Eu acesso serviços de e-mail, eu acesso redes sociais, eu acesso plataformas profissionais de emprego, e, em troca, eu não forneço necessariamente um pagamento em espécie, mas eu forneço os meus dados pessoais. E também, certamente, os senhores têm a mesma experiência. Esses dados pessoais são usados para publicidade dirigida, essencialmente. Então, se eu entro no site da Amazon e pesquiso determinado livro, ele fica me perseguindo por todas as páginas na internet nas quais eu vou posteriormente. As ofertas são direcionadas para o meu gosto, para o meu histórico de consumo, o que não é uma coisa negativa, na verdade, traz muitos aspectos positivos em termos de eficiência e de atendimento dos desejos do consumidor. E essa possibilidade crescente de tratamento de dados pessoais e não pessoais também traz impactos muito profundos em áreas diferentes. Então, vamos pensar em descobertas científicas viabilizadas pelo uso de dados, ou do impacto de dados na agricultura. Tem até uma expressão em inglês, o pessoal fala tech ag. Ag não é egg, ag. Agricultura tecnológica, o papel dos dados no desenho de políticas públicas mais eficientes, viabilizadas pelo cruzamento, pela identificação de onde estão as necessidades, as carências, dados na logística, na educação, na indústria 4.0, manufatura avançada. E é claro que tudo isso suscita também um conjunto muito grande de questões regulatórias, novas questões. Como é que a gente vai lidar com isso?
E do ponto de vista do MCTIC, que é um ministério que está voltado para a inovação, para a tecnologia, como o Brasil vai se inserir nesses mercados globais de dados? Porque a gente está falando de mercados globais, né? Fala-se muitas vezes que uma startup, uma empresa nascente de base tecnológica que pretenda ter sucesso, tem que nascer já mirando no mundo, né? Não estamos mais falando de mercados locais, mercados domésticos. E esse slide, que é um slide que eu uso em várias palestras, ele busca justamente evidenciar, baseado num relatório da consultoria McKinsey, de 2016, ele é bem recente, está aberto na internet, que, de fato, enquanto os fluxos globais tradicionais de bens, de serviços, de finanças, vêm sofrendo uma ligeira estagnação, os fluxos globais de dados explodem, tendo aumentado 45 vezes nos últimos 9 anos. E aquela figurinha ali no cantinho direito revela também, de forma gráfica, o aumento da intensidade dos fluxos entre os países e os continentes, de maneira muito significativa. Por outro lado, todas essas coisas ótimas e incríveis e modernas que são propiciadas pela disponibilidade crescente de dados e pelas possibilidades de seu uso, também suscitam questões regulatórias muito importantes e muito delicadas, porque, ao mesmo tempo em que a gente vê todo esse potencial de inovação, de crescimento de uma economia digital, de como o Brasil vai ser player nisso, existem temas muito relevantes e muito sensíveis ligados aos direitos do indivíduo, do cidadão, à proteção da sua privacidade, né, dos seus dados pessoais, aos direitos que ele deve, ou não, sei lá, deve ter, de retificação de tais dados, de cancelamento, de apagamento quando os dados não são mais úteis, de minimização. Né? Então, a discussão regulatória e legislativa que a gente vem tendo no Brasil já há algum tempo e que tem se intensificado de maneira muito importante agora nos últimos meses, é justamente que tipo de marco legal a gente precisa para o Brasil que encontre o ponto de equilíbrio entre a proteção de direitos fundamentais, e aqui eu tenho certeza que a doutora Viviane vai lembrar, a privacidade é um direito constitucional, um direito da personalidade, e, ao mesmo tempo, estimulando e viabilizando a inovação, os novos modelos de negócios, o crescimento da economia digital. Qual é esse ponto de equilíbrio? E aí, falando já um pouquinho do Brasil, né, de como estamos, eu queria também recordar que esses debates não começaram hoje, nem ontem. Eu queria voltar um pouquinho no tempo, lá para 2009, 2010, quando, de fato, começou-se a discutir dentro do governo brasileiro a necessidade de ter um marco legislativo para tratar dessa complexidade toda que a internet trazia. E, enfim, na época eu estava na Anatel, depois nas comunicações, e começou-se em 2009, 2010 uma discussão dentro do próprio governo, inicialmente, sobre que tipo de lei, que tipo de legislação seria necessário para fazer frente aos desafios que a internet vinha trazendo. E começou a se discutir o Marco Civil da Internet, que certamente é uma peça legislativa muito presente na vida de pequenos provedores, porque trouxe muitas obrigações, muitas regras. E, no mesmo período, começou a se discutir proteção de dados pessoais. Na época, a discussão liderada pelo Ministério da Justiça, pela Secretaria de Assuntos Legislativos e também pela Secretaria Nacional do Consumidor. E foram realizadas consultas, primeiro consultas dentro do governo, depois consultas públicas do próprio MJ, em 2009, 2010, para debater qual que é o arcabouço normativo que a gente precisa para a sociedade da informação. E, naquela época, havia uma compreensão clara que uma lei tinha que ser o complemento e a contraparte da outra. Então, a gente precisa de um marco civil que se imaginava como uma espécie de constituição da internet, mas uma outra peça desse quebra-cabeça seria uma legislação que tratasse de proteção de dados pessoais. E aí eu tive um trabalhão ontem, gente, vocês vão rir. Eu queria fazer um trilho de trem que bifurcasse e tal, e é impossível, e a minha equipe é super crítica, disseram, Miriam, está horrível, porque as datas não estão alinhadas, enfim. Então, eu queria que vocês não concentrassem nas datas desalinhadas, por favor, mas na mensagem. O que eu queria comentar com vocês é que, embora esses debates tenham se iniciado no mesmo tempo, eles tiveram percursos um pouquinho diferentes. E o Marco Civil foi razoavelmente rápido, assim, né? Então, começando em 2009, muitas consultas públicas, rodada 1, rodada 2. Em 2013, aconteceu uma coisa muito importante para esse debate, uma coisa que marcou o debate global, eu acho, sobre privacidade e proteção de dados, que foi o caso Snowden.
E os senhores vão se lembrar, porque foi amplamente noticiado, tanto na imprensa especializada como, enfim, na grande mídia, no Fantástico, né? Toda semana a gente viu o Snowden falando das questões de vigilância em massa, das comunicações privadas, do papel dos governos nesse tipo de monitoramento. E isso teve um efeito político importante no Brasil, no Congresso Nacional, porque catalisou a discussão, o Executivo se empenhou. A presidente Dilma, na época, ela própria foi grampeada, os senhores também vão se lembrar. Então, em 2013, quando aconteceu o caso Snowden, o Brasil levantou o braço e disse, opa, não, tá bom, a gente precisa de regra, vamos parar com essa bagunça. No mesmo ano, foi aprovado na ONU uma resolução que trata do direito à privacidade na era digital, na qual se firmou o conceito que os mesmos direitos que eu tenho offline, eu tenho que ter online. E o Brasil iniciou um processo que se chamou de Net Mundial, que era a ideia de formar uma cúpula política para a gente discutir com líderes de Estado de todo mundo quais seriam os rumos para a governança da internet, como é que a gente ia lidar com isso, que tipo de arranjo jurídico, tanto nos Estados nacionais quanto em nível global, nós precisaríamos para lidar com essa complexidade toda, com esses desafios. E, em 2014, em abril, no dia da abertura da Net Mundial, foi também sancionado o projeto de lei do Marco Civil da Internet. Depois, em 2015, consulta pública sobre o decreto regulamentador, 2016, publicado o decreto. E a discussão de dados pessoais seguiu, então, um outro percurso, porque ela não teve a mesma celeridade. Quando teve o caso Snowden, ao invés da gente se voltar para uma discussão de PL de dados pessoais, a gente disse, vamos enfiar no Marco Civil algumas regras de proteção de dados pessoais. Vamos aproveitar, o Marco Civil está quase saindo, vamos colocar lá algumas coisas. E, de maneira, talvez, não vou dizer assodada, mas talvez era o acúmulo que a gente tinha à época, era uma discussão ainda não amadurecida, foram inseridas regras no Marco Civil sobre consentimento expresso, que é um tema que hoje é um pouco controvertido, mas também sobre transparência e vários outros dispositivos que visavam, de alguma maneira, endereçar essa questão tão premente, tão urgente da privacidade dos dados pessoais, mas sem tratar disso de maneira sistêmica, harmônica. De modo que nós temos hoje no Brasil cerca de 20 marcos jurídicos diferentes, entre leis, decretos, portarias e outras normas, que tratam de dados pessoais, mas não temos ainda uma legislação que venha unificar esse tratamento, estabelecer uma base comum que seja transversal e transsetorial. Então, a gente tem regra no Código de Defesa do Consumidor, tem regra na Lei do Cadastro Positivo, tem regra no Marco Civil, tem regras específicas no campo da saúde, das telecomunicações. E, em 2015, então, houve uma segunda etapa de consulta pública sobre um projeto de lei geral de proteção de dados pessoais. E, em 2016, às vésperas do processo de impeachment, o Poder Executivo enviou, então, ao Congresso um projeto de lei, o PL 5276, que foi apensado a um outro PL que já estava na Câmara, do deputado Milton Monte, e foi levado para uma comissão especial. E, em paralelo, porque o Congresso estava também atento a isso, no Senado também já havia projetos de lei tratando do tema, liderados pelo PLS 330, e a gente assistiu agora, na última semana, uma verdadeira corrida entre Câmara e Senado para ver quem ia votar primeiro para mandar para outra casa, porque os senhores sabem como funciona. Então, a casa que vota primeiro, a Câmara vota primeiro, manda para o Senado olha, enfim, aquele documento que veio da Câmara, pode propor alterações ou não, mas a Câmara dá a palavra final. Então, havia uma disputa realmente entre as duas casas legislativas para ver qual, enfim, tomaria a dianteira, e, de fato, a Câmara votou, agora, tem 2 semanas, mandou para o Senado, e temos agora, então, o documento que orienta a discussão, que é o PLC 53, de 2018. Então, o tópico desse painel é desafios para provedores de internet. E lá na CEPOD, Secretaria de Políticas Digitais, a gente está olhando assim, bastante para o desenho todo, para as camadas de conteúdo, de aplicações, mas também para a camada de infraestrutura. E eu acho que, para o pequeno provedor de internet, o provedor de porte pequeno ou médio, existem desafios que são particulares e são, talvez, mais complexos, porque a legislação não é sempre calibrada pensando no pequeno. Então, a gente pensa, mesmo em dados pessoais, tem que ter um Data Privacy Officer. Agora, uma empresa que tem 5 pessoas, quem vai ser esse Data Privacy Officer? E, no caso do Marco Civil, já há regras que já valem, que são exigíveis e que geram casos que são levados à justiça, sobre consentimento no tratamento de dados pessoais, sobre a necessidade de ordem judicial como requisito para fornecimento de dados
pessoais e também registros de conexão, sobre a obrigatoriedade de guarda desse registro de conexão pelo prazo de 1 ano, e esse foi um tema polêmico à época do Marco Civil, porque havia quem entendesse que isso não deveria ser feito, muito embora a Anatel já mandasse, mas, né, a discussão legislativa seguiu por esse rumo. E também a vedação de que o provedor de conexão, ou mais claramente a Tele, quem está fornecendo lá a conectividade, guarde os registros de acesso às aplicações de internet. Então, quem está na infraestrutura não pode monitorar e guardar o que o usuário está fazendo online. E o decreto tornou ainda mais rígidas as regras, mais detalhadas. Então, eu nem vou passar por isso. Eu mostrei esse slide para um colega meu e disse, Miriam, você vai gastar 2 horas só falando disso, mas, enfim, regras de segurança, como guardar esses dados, quem pode ter acesso a eles, quanto tempo você pode mantê-los, quando se deve apagar. Então, um conjunto bem detalhado. E agora que a gente discute uma lei geral de proteção de dados pessoais, essas questões vêm à tona novamente, de um lado, tendo em vista a necessidade de que esse novo marco legal considere também o que já existe, né, na prática, na legislação que já é válida, já é aplicável, mas com outros temas ainda. Então, enfim, essa legislação ela vale não só para quem está prestando serviço no Brasil para brasileiros, mas, eventualmente, se alguém está prestando serviço em europeu consome, o GDPR, que é o regulamento europeu, pode, em alguma circunstância, se aplicar. Ou, se uma empresa estrangeira oferta serviço no Brasil, a legislação brasileira pode se aplicar ou não. E a complexidade que advém do fator de uma empresa, às vezes uma empresa de pequeno porte, lidar com tantas jurisdições e tantos arranjos normativos, por vezes conflitantes, nem sempre harmônicos entre si, né? Uma discussão importante, que eu acho que impacta também quem está na etapa da conectividade, é o regime de responsabilidade. Houve um vazamento de dados. Esses dados foram divulgados indevidamente ou foram usados de maneira indevida. Quem responde? A gente adota o regime de responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor, que fala em responsabilidade objetiva e solidária, ou seja, independente de culpa, responde todo mundo na cadeia de valor. Ou a gente discute um regime de responsabilidade específico para o tema de dados pessoais, né? Como é que você pode tratar dados? Porque se dados são um combustível da economia digital, quais são as hipóteses em que eu posso legitimamente usá-los para os meus modelos de negócio? Consentimento é uma hipótese, né? O usuário deixou, então eu estou usando. Mas existem muitas outras hipóteses, inclusive hipóteses ligadas ao cumprimento de uma obrigação contratual, né? E, além disso, a possibilidade de anonimização desses dados. Se o dado é anônimo, não é um dado pessoal. Logo, eu posso utilizá-lo para fazer previsões, projeções, se é um dado que eu não consigo mais associar a uma pessoa natural identificada. Então, é uma discussão que está ainda, eu acho, muito quente, e o projeto de lei que foi relatado pelo deputado Orlando Silva, que veio da Câmara, é um projeto de lei bastante detalhado, que agora vai se encontrar com o projeto de lei relatado pelo senador Ferraz, que tem uma abordagem um pouco mais enxuta, mais principiológico, e a discussão, eu acho que vai amadurecer num período de tempo que não é possível prever, né? Ou vai ser muito rápido ou vai demorar mais um pouco, eu acho. E, do ponto de vista do MCTIC, o que a gente tem buscado fazer ao participar dessas discussões, ao dialogar com o Congresso Nacional e nos colocar como interessado no processo, né, é trazer justamente essa mensagem de equilíbrio, de que, de um lado, você precisa preservar inovação, competitividade, novos modelos de negócios, e, de outro, criar um ambiente que a gente chama de ambiente de confiança na rede, porque, se eu não confio na rede, eu não vou fazer uma transação bancária na internet, eu não vou digitalizar o meu pequeno negócio, meu salão de beleza, por exemplo, eu não vou acessar um banco, eu não vou fazer uma compra no comércio eletrônico. Então, a ideia de confiança é uma ideia, eu acho, muito ampla, que envolve tanto o aspecto de segurança cibernética, defesa cibernética, crimes cibernéticos, mas também o aspecto de proteção de direitos do cidadão, do indivíduo. E a maneira como a gente tem tratado disso é dentro de um documento que nós produzimos ao longo do ano passado, que foi recentemente aprovado por um decreto presidencial, que é a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital. A estratégia é um decreto de 21 de março, mas ele é também um livro de referência. Eu estou com ele aqui, daqui a pouco eu pego. Um livrinho de 100 páginas, mais ou menos, que busca detalhar, ao longo de diferentes eixos da política pública, o que a gente tem que fazer para o Brasil dar esse próximo passo, o Brasil ser um player, o Brasil colher os benefícios da transformação digital. Então, tanto no campo da infraestrutura, que é a primeira caixinha ali, não é por acaso, como também em outras áreas, como pesquisa, desenvolvimento e inovação, confiança, que eu mencionei, que tem a ver com o ambiente legal e regulatório, educação, como é que o Brasil prepara os jovens para as profissões do futuro, né, quais são as demandas, as competências que serão exigidas dos jovens,
a dimensão internacional, como é que a gente lida com plataformas globais de comércio eletrônico, como é que nossas empresas pequenas têm competitividade nesse cenário. E nossa visão é que, para que tanta transformação na economia quanto no governo aconteçam, esses elementos de baixo, os verdinhos, né, na grama, né, é uma metáfora um pouco cafona, mas eu acho que ilustra bem, como é que a gente faz acontecer, né? São pré-requisitos e a infraestrutura é um dos elementos. E apenas para concluir, o tema de dados, de uso de dados, de proteção de dados, está também presente com muita força nessa nossa visão de como devemos proceder, tanto no eixo ali embaixo de confiança, que fala de proteção de dados pessoais, da importância de termos segurança jurídica quanto a esse tema, uma definição. E eu não vou aqui dizer a lei tem que ser mais ou menos principiológica, tem que ser assim, assado, mas me parece que um cenário de insegurança jurídica é pior do que uma lei, talvez, que mereça ajustes posteriores, né, uma lei mais ou menos. Que tipo de tratamento eu posso fazer? Que tipo de negócio é legítimo, é lícito, não vai ser questionado posteriormente? Então, do aspecto de confiança, do aspecto da economia baseada em dados, da importância de que o Brasil se prepare em termos de capacidades humanas, em termos de políticas de negociação internacional, em fóruns como a Organização Mundial do Comércio, por exemplo, a discussão na OCDE, que é uma organização à qual o Brasil pretende aceder e que tem requisitos também ligados a dados pessoais, né? E, de maneira um pouquinho mais detalhada, esse já é o último slide, a estratégia digital prevê 100 ações que a gente acha que têm que ser endereçadas ao longo desses diferentes eixos, e o tema de dados está presente numa parte muito significativa, tanto na parte do governo quanto na transformação digital da economia. Eu encerro por aqui, eu sei que a Cris suscitou vários temas super quentes para o debate, e eu deixarei, então, para um segundo momento para abordá-los. Muito obrigada. Obrigada, Miriam. Fazendo esse gancho para a Viviane, a Miriam trouxe um pouco da política pública, né? Então, que tal a gente concretizar um pouco o que é o tratamento hoje de dados, né? E em que medida os dados sob a gestão do ente público também está sob esse regime? Tá. Bom, boa tarde. Agradeço, em primeiro lugar, o convite. É uma honra estar aqui para falar com as pessoas que lidam com isso na prática, né? Eu fico do outro lado só verificando como as coisas estão se comportando. E o evento, embora talvez não tenha sido pensado exatamente cronologicamente com relação a isso, mas o evento vem em muito boa hora, porque não faz nem 15 dias que vocês sabem que o regulamento europeu já tem eficácia total, né, desde o dia 25 de maio. Não acompanhei nos outros dias, né, os demais painéis, mas vocês sabem também que quaisquer empresas brasileiras, e incluídas, logicamente, as empresas, quaisquer, provedores ou quaisquer outros negócios que ofertem bens ou serviços para a União Europeia, hoje precisam estar adaptados, né, em razão da, vamos dizer assim, da própria aplicação extraterritorial. Respondendo especificamente à sua pergunta, né, hoje existe o regulamento lá e nos inspira a que esse regulamento sirva de estándar, já praticamente em nível internacional. Tanto que os dois PLs que a Miriam comentou, tanto o 330 quanto o 5276, tem uma redação já muito parecida com o regulamento. Em Portugal, por exemplo, estão lá numa briga terrível para tirar os entes públicos do catálogo de obrigações em termos de proteção de dados, né? Então, na verdade, como a gente não tem ainda especificamente a lei para tratar necessariamente dessa temática, né, da segurança e da proteção, fica ainda um pouco incerto. Agora, eu sou sempre pela postura um pouco mais conservadora, né? Então, eu acho que tudo aquilo que pode ser feito do ponto de vista da, vamos dizer assim, da proteção, acho que vale, né? É claro que existem circunstâncias, né, relacionadas à natureza da atividade de um específico ente público que autorizam uma flexibilização, né? Mas, em regra, eu quero acreditar que nós estaremos inspirados pelo regime europeu e quero acreditar que o regime europeu alcançará os entes públicos dentro de um sistema macro e que não será possível que as leis dos 28 estados, as leis
locais, nacionais, venham a desmentir ou descumprir o regulamento no sentido de fixar diretrizes para a isenção de entes públicos, sob o argumento de que os entes públicos não... Esse é o argumento, na realidade, que não produzem capital, propriamente dito, né? Eu queria só o passador, por favor. Obrigada. Esse aqui. Esse? Bom, antes que vocês se assustem, eu não vou ficar falando especificamente de uma maneira teórica sobre a legislação, como a Miriam falou, apesar de eu ser magistrada já há 25 anos, né, e ter também nas minhas atribuições vários casos hoje, porque aumentou muito esse volume de processos em que se discutem questões relacionadas, por exemplo, à remoção de conteúdos, né? A par disso, eu tenho uma vida acadêmica já desde 2001, em que eu trato exatamente das questões da privacidade. E, de fato, é a bola da vez, né? Hoje, todo mundo só fala nisso. Algumas coisas da minha apresentação, a Miriam já fez a gentileza de antecipar. Então, eu vou encurtar a minha apresentação e vai ser bom, porque nós vamos ter mais tempo depois para que vocês, eventualmente, tirem algumas dúvidas. De fato, hoje, o nosso instrumento maior para os provedores é o Marco Civil da Internet. Você sabe que, do ponto de vista técnico, existem provedores de diversos serviços diferentes, né? Muitos. Então, você pode catalogar, no sentido mais amplo, provedores de e-mail, provedores de notícias, enfim, de todo tipo de coisa, de pesquisas, tal. Mas, para o fim do Marco Civil da Internet, que é a nossa lei, só há duas espécies de provedores: os provedores de conexão e os provedores de aplicações de internet. Basicamente, o que eu vou falar para vocês, repetindo até um pouco o que a Miriam falou, mas só para contextualizar, existem regras referentes ao registro e à guarda de informações. No artigo 13, existe a obrigatoriedade de que o provedor de conexão deva guardar as informações que detém, basicamente, do ponto de vista dos registros de conexão, pelo prazo de 1 ano. Já no artigo 15, a obrigação é metade desse tempo. O provedor de aplicações, ou seja, todos aqueles provedores que não são os provedores de conexão, ficam obrigados a armazenar os dados pelo período de 6 meses, com a exceção que a Miriam mencionou, que o provedor de conexão não deverá guardar os registros a aplicações da internet. Eu gostaria de falar aqui agora sobre um tópico que é o tópico é o campeão de audiências Laravara, que é o problema da responsabilidade. Então, veja bem, hoje a gente tem uma série de demandas referentes à remoção de informação dos provedores de aplicação. Essa regra está tanto no artigo 18 quanto no artigo 19, mas de maneira diferenciada. Em primeiro lugar, quem aqui for provedor ou trabalhar para um provedor de conexão pode ficar sossegado, porque, de acordo com o artigo 18, não há responsabilidade qualquer do ponto de vista de conteúdos lançados na internet por terceiros. O problema surge para os provedores de aplicação. E aí vocês podem imaginar não somente provedores de pesquisas, como todos os outros, redes sociais, essas plataformas. A gente tem muitos casos, por exemplo, em plataformas de reclamações de consumidores. Temos vários casos de reclamações com relação a reviews de utilização de hotéis, utilizações de serviços em geral, em que as pessoas, muitas vezes, alegam que informações ou comentários lhes são prejudiciais e solicitam essa remoção. E passa a surgir sempre aquela dúvida, dentro de um estándar, de que se aquilo é um mero direito de crítica, ou uma mera liberdade de expressão, ou se, efetivamente, houve uma manifestação que tenha, vamos dizer, sido gravosa ao extremo, de modo a extrapolar o possível direito de crítica. Então, o que eu gostaria de comentar, como eu sei que muitos aqui não são advogados, eu vou só fazer um parênteses. No nosso sistema brasileiro, na responsabilidade civil, você tem uma fórmula, e a fórmula é mais ou menos a seguinte: você tem uma ação, de um lado,
e você tem um resultado, por exemplo, lesivo do outro lado. Se existe um liame entre uma determinada ação e aquele resultado lesivo, e se existe um vínculo que determine que a pessoa que praticou aquela ação é a responsável por aquele resultado, essa é a fórmula em que se reconhece a teoria da responsabilidade civil. Caso bobo, você passou no farol fechado e atropelou uma pessoa. Qual foi sua ação? Passar no farol fechado. Qual foi o resultado lesivo? A lesão de uma pessoa. Se há uma conexão entre o atropelamento e aquela lesão, você será civilmente responsável. O artigo 19 quis dizer isso, mas, na realidade, inovou. Criou uma situação completamente diferente da nossa teoria clássica da responsabilidade civil. Por que o Marco Civil foi feito dessa maneira? Porque se entendeu que se uma pessoa vai a um provedor e postula uma remoção, que esse provedor não deveria ter o critério, ele não deveria exercer o juízo de dizer se aquela declaração é adequada ou não é adequada. Então, o que diz o artigo 19? Numa absoluta exceção de toda a doutrina da responsabilidade civil brasileira, que a responsabilidade do provedor, ela nasce, na realidade, não do fato, não de, por exemplo, de um conteúdo calunioso, de um conteúdo lesivo a uma determinada pessoa. Está claramente dito que a responsabilidade civil, ela nasce de outro lugar. Ela nasce do descumprimento de uma ordem judicial que vise a própria remoção. Para quem é advogado, causa até uma certa perplexidade, porque, na realidade, o ato em si que daria a causa seria o descumprimento, e não seria especificamente o ato anterior, que foi a causa de tudo. Então, hoje, o que acontece? Qual é o sistema? Hoje, a pessoa que se sente desconfortável com determinado tipo de informação a seu próprio respeito, pode até fazer uma tentativa administrativa. Plataformas como o Google, por exemplo, têm critérios internos próprios, muitas vezes eles atendem, outras vezes não atendem. Mas, admitindo-se que não atenda, essa pessoa tem que realmente procurar um advogado, ir à justiça, postular a remoção. Passando pela avaliação do juiz, se o juiz entender que é o caso de fazer a remoção, é determinado um prazo. Esse prazo poderá ser fixado a critério do juiz e pode ser imposta uma multa também. Mas, fora isso, se gerará um direito a uma indenização, porque o artigo 19 é claro em determinar que a responsabilidade pode nascer, efetivamente, do descumprimento. Para complicar a história, em fevereiro, agora, o ministro Toffoli lançou um tema que a gente chama de tema repetitivo no Supremo Tribunal Federal, que é um tema que foi considerado de relevância e que deverá ser julgado, não se sabe quando, logicamente, pelo Supremo, mas que é justamente para questionar esse artigo 19, porque se entendeu, num determinado caso, que essa exigência de ter que ir ao juiz para postular constituiria um dano muito grande, ou um gravame muito maior. E, além do que isso não estaria de acordo com o nosso próprio sistema. Então, para quem tenha interesse, podem anotar, o número desse tema é o 987, ele é bem recente, e o que significa dizer que, em termos de Supremo, vai demorar bastante para ser julgado, a não ser que tenha algum fato bastante relevante que determine aí uma certa aceleração. Mas, então, está sendo discutida vamos dizer, essa disposição do artigo 19. Por ora, prevalece exatamente nesses termos. O decreto regulamentador, que a Miriam também já comentou, trata das questões específicas da segurança. Eu gostaria só de destacar o seguinte: muitas pessoas perguntam o conceito de dados cadastrais. O conceito de dados cadastrais, quando você ouvir essa expressão, está dado pelo artigo 11 do decreto, que significam, basicamente, filiação,
endereço e a qualificação do usuário. Está lá, eu estou repetindo o que está escrito no artigo 11. Depois, você tem, do ponto de vista ainda de algumas definições, no artigo 14, o que seria especificamente um dado pessoal, que é diferente do dado cadastral. O dado pessoal, que é esse com o qual a grande maioria das pessoas, das empresas lida, é qualquer dado relacionado a uma pessoa, que seja um dado que identifique uma pessoa ou que possa identificar essa pessoa através de uma operação qualquer de chaveamento, por exemplo. E o conceito de tratamento de dados pessoais, que é qualquer operação que você venha a realizar com os dados. Quando há necessidade, por perfis falsos, principalmente, de identificação de usuário, existe um caminho a ser trilhado para a pessoa. Eu estou falando isso dentro da responsabilidade civil, que é a minha parte. Não estou falando sobre a parte de investigações criminais. Se você, por exemplo, se uma pessoa da sua empresa criou um perfil falso ou um e-mail falso e passa a enviar mensagens e aquilo está prejudicando, existe muito isso dentro de furto de propriedade intelectual, de desvio de clientela, de abusos dessa sorte, existe uma trajetória que normalmente é seguida pelos advogados e normalmente os juízes adotam. Eu digo normalmente porque sempre juiz sempre pode ter um que decide de uma maneira diferente. Mas, basicamente, o que faz a pessoa? O advogado entra com o pedido, primeiro, ele promove a ação contra o provedor de aplicação. Aí o que acontece? O provedor de aplicação fornece o endereço de IP. Aí você vai ao juiz, que, para quem não sabe, está com os dias contados, e aí, através do número do IP, você chega ao provedor de conexão. Você não precisa de uma segunda ação. Você tendo ali, identificando qual é o provedor de conexão, você fala para o juiz, ok, agora já sei quem é, eu não quero entrar com uma outra ação, eu gostaria que fosse expedido diretamente um ofício ao provedor de conexão. E o juiz, via de ré, eu, por exemplo, defiro, mas eu sei que tem alguns que não deferem, mas a maioria acaba deferindo na mesma ação. Pede para que o provedor de conexão informe os dados relativos àquela conta falsa, ou e-mail, ou, enfim, ou qualquer outra circunstância em que haja a necessidade específica da identificação. Esse é um roteiro que normalmente é utilizado no Poder Judiciário. Outra questão que é levantada, e que decorre disso também, é o problema do IPv4, da transmutação do IPv4 para o IPv6. Você tem o problema hoje da identificação, da porta lógica, e o que existe hoje, eu digo para vocês, é um caos jurídico, porque ninguém sabe como decidir. Então, existem juízes, porque, veja bem, o Marco Civil não previu isso, né? Obviamente, a utilização de um IP para uma multiplicidade de usuários. Então, nem vou entrar nesse detalhe, porque vocês sabem muito mais do que eu a respeito dessa questão de IPv4 e IPv6. Enfim, de toda forma, o CGI acompanhou isso de perto, soltou algumas diretivas, inclusive de como deveria ser o comportamento dos provedores frente a esse problema, mas o fato é que a legislação não previu isso, não podia imaginar que iria acontecer exatamente dessa forma, ou pelo menos não foi cauteloso o suficiente para determinar. Então, você vai encontrar juízes que entendem que o provedor de aplicação não tem responsabilidade para a identificação de um determinado usuário nessas circunstâncias. Você vai encontrar, por outro lado, juízes que entendem em que o provedor de aplicação é responsável, sim, porque isso seria uma decorrência da própria questão da identificação do IP, quase como sendo um desdobramento. E, particularmente, eu me filio mais a essa segunda teoria, porque eu também entendo que se aplica, no caso, a própria questão do Código do Consumidor, porque se estabelece uma relação entre o usuário e a plataforma. Então, ela que deu um jeito. Não sei se tecnicamente funciona, mas legalmente tem-se insistido, de fato, para que seja esse o sentido das coisas. E, por fim, eu já mencionei a vocês no começo, existe toda a problemática
que, na verdade, para mim, não é uma problemática. Para algumas pessoas é um verdadeiro pesadelo, mas eu gosto do regulamento europeu, né? A gente está aí, acho que 12, 13 dias da plena eficácia, e já houve, não sei se vocês acompanharam, diversos desdobramentos a partir do próprio dia 25 de maio. Por exemplo, leitores da União Europeia, que eram assinantes de jornais online americanos, já não puderam acessar. Dou 2 exemplos, Chicago Tribune e Los Angeles Times. Então, você estava lá, você acordou dia 25 de maio, abriu seu computador, você está lá na Europa, aí, de repente, nada. E aí, logo depois, entrou uma nota, uma tela fixa, dizendo, prezado cliente, nós nos desculpamos, estamos envidando esforços em fazer a adequação. Então, por que eu estou mencionando isso? Porque as pessoas ouvem falar muito da questão das multas. E, de fato, as multas são bastante pesadas, né? Seja para as empresas europeias, ou seja para as empresas que ofertem bens ou serviços para pessoas que estejam na União Europeia. Mas, mais do que o problema da multa, eu diria o seguinte. Primeiro, que no próprio regulamento existem dispositivos que bloqueiam, dispositivos legais, que bloqueiam, que autorizam que as autoridades competentes simplesmente suspendam atividades por conta da falta de conformidade aos estándares europeus. E, segundo, muito embora, realmente, depois do regulamento, parece a corrida maluca hoje lá, assim, agora eu passei, então tem lá um senador e um deputado brigando para agora ser o pai da criança, né, de usar isso até, desculpa falar, como bandeira, né, tipo, foi o meu projeto que foi aprovado, mas assim, não me preocupa muito qual dos dois seja, porque ambos são muito parecidos e ambos são bons. E, mais do que isso, eu diria sempre o seguinte, a todos vocês dizem, tá, Viviane, mas por que você está falando isso? Eu estou falando pelo seguinte, qualquer um dos dois projetos que venha a ser aprovado, na realidade, ele vai ser muito parecido com o regulamento europeu. Então, mesmo que você não oferte bens ou serviços para as pessoas que estejam na União Europeia, hoje é imprescindível que toda e qualquer empresa, e acabei de dar exemplos dos próprios Estados Unidos, toda e qualquer empresa hoje, por uma questão reputacional ou por uma questão de sobrevivência do próprio mercado, essas empresas ficam obrigadas a esse estándar que se tornou um estándar universal. E, por fim, eu só gostaria de colocar o seguinte, no próprio dia 25 ainda de maio, ou seja, no mesmo dia em que houve a eficácia plena do regulamento, basicamente, Google e Facebook já passaram a responder demandas da ordem de 3,9 bilhões de euros. Né? Uma entidade não governamental, cujo titular se chama Max Schrems, e essa atividade se chama NOIB, com Y, que significa None of Your Business, que, na verdade, quer dizer Privacy is none of your business. O cara já deixou a ação pronta e já entrou argumentando o quê? Dentro do que a Miriam falou, que, na realidade, essas plataformas, e ele incluiu o WhatsApp e incluiu o Instagram, na realidade, essas plataformas não têm o modelo de consentimento que se espera. Veja, são empresas americanas. A ação foi proposta na União Europeia contra essas empresas, dizendo que o consentimento não é claro o suficiente para cada uma das pessoas. Você pode não se importar com os seus dados, mas você precisa saber que, nesse trade-off, eu utilizo gratuitamente a plataforma em troca dos meus dados, alguém está ganhando com isso. Isso ficou muito claro a partir do Cambridge Analytica, que, na verdade, não teve nada a ver com vazamento de dados, mas em que, enfim, o que teria sido levantado é que, por conta de profiling mesmo, teria havido direcionamento de material de campanha para a eleição norte-americana. Né? Então, veja bem, apenas só para concluir, o que eu digo é o seguinte, independentemente das questões legislativas, nacional e não nacional, minha opinião pessoal, todas as empresas hoje, todos os provedores, têm que se preocupar com as questões relacionadas à proteção de dados. A proteção de dados é uma das facetas da privacidade. É um estándar internacional.
empresas que não atentem a isso, inclusive até falando principalmente com relação às pequenas mesmo, muitas empresas vendem mailing list, fazem o diabo, a gente vê isso nas ações judiciais mesmo. Não pode, gente, não pode. Então, de alguma maneira, vocês vão ter que se adequar a isso, por uma questão da própria sobrevivência do negócio. Agradeço mais uma vez e muito obrigada. Infelizmente, o nosso tempo está assim curtíssimo, para não dizer coisa pior. O que eu queria passar de recado para todos os provedores, a partir das duas exposições excelentes que nós tivemos hoje, primeiro recado, o IPv4 não garante nenhuma segurança jurídica para nós provedores. Ou seja, vamos nos virar para implementar o IPv6. As regras RFC, tratamento de portas, PPPoE e o que nós fazemos hoje com o NAT não garantem segurança jurídica para nós. Então, nós só temos um caminho, migração IPv6. Tá? Esse é um recado importante. O outro recado importante, que ficou mais claro agora no fim da fala da Viviane, desculpa, é quase... É Vivi, né? Não é mais doutora. Antes que me perguntem, né? Todo mundo fica assim, e aí, né? Pode chamar de Viviane, tudo bem, não tem problema. Aliás, eu vou fazer já uma publicidade. Eu falo de privacidade todo o tempo, né? E eu sou meio rata de redes sociais. Mas, por favor, não me mandem convites, nem no Facebook, nem no Instagram, porque são fechados, só para os meus amigos. Porém, no LinkedIn, que está o meu nome inteiro, Viviane Nóbrega Maldonado, pode adicionar, eu juro para vocês, juro, com todas essas testemunhas, eu respondo a todas as mensagens, verdade. A gente conversa, passo o WhatsApp, não tem problema nenhum. As minhas redes, quando eu estou lá na balada, na praia, aí não, aí é só para os amigos, mas o LinkedIn pode me adicionar. Pode chamar de Viviane também, sem problema. O segundo ponto que eu queria colocar para vocês é a história da segurança, segurança de rede. Hoje, um dos maiores problemas que o provedor regional vive é ataque de DDoS. E a grande questão é que as redes, da forma como elas estão montadas dos provedores regionais e o roteamento que nós utilizamos de borda, são mecanismos que esses ataques fazem uso para potencializar os ataques em escala maior. Então, as redes dos provedores regionais já estão na mira, digamos assim, né? Justamente pelo tamanho dessas redes, roteamento dessas redes e a amplitude que nós temos no Brasil e que isso otimiza para fora do país desses grandes ataques. Ou seja, tanto privacidade de redes quanto segurança é, sim, um tema atinente ao nosso dia a dia. E a gente tem que estar atento tanto aos temas colocados pela Viviane, do Marco Civil, do GDPR e da própria lei nova, seja a Câmara, seja Senado, como da questão da própria política pública tratada pela Vivian. Então, eu convido a todos a gente passar a ter uma discussão aberta sobre isso, porque os provedores vão, sim, ter um impacto muito significativo, né, nesse tipo de processo. Para vocês terem ideia da atuação da Brint, tem uma ação específica rodando no STF agora, que é a DC 51, e a Brint vai entrar como amicus curiae, que é um assistente, digamos, na discussão, né? Essa discussão é a locação de conteúdo em local fora do Brasil, né? Logo depois que a Brint se manifestou a respeito disso, que ela ia ingressar, etc., nós já tivemos um comunicado feito a partir do Google e do Facebook para tentar direcionar as conversas, conversar, entender o que a gente está pensando a respeito. Ou seja, faz parte, sim, da nossa realidade. O que a gente tem é se abrir para isso. Eu agradeço muito. Infelizmente, nós não vamos ter tempo para perguntas. Nós estamos disponíveis logo aqui do lado e tal, um pouquinho mais, na medida do possível. E agradeço bastante, Vivian, pela sua presença, pela sua participação. Bastante, Viviane. Obrigada mais uma vez. Obrigada a todos.